internautas! Tudo bem com vocês? Então, estão lavando as mãos direitinho? Eu espero que sim, hein? Mas calma, calma que nesse podcast só vamos comentar sobre essa pandemia que estamos vivendo para fazer o fechamento de nosso trabalho. Então, deixa ela quietinha aí no cantinho que a gente já fala dela. Primeiro, vamos comentar sobre o assunto do nosso trabalho, que está sendo elaborado pelo grupinho Colados na Grade. E no decorrer do assunto, vocês irão descobrir o porquê dessa nomenclatura. Então, vamos falar do que interessa. Vamos falar sobre o sistema penitenciário brasileiro. Primeiramente, o que vem a ser isso? Por mais curioso que sejam, poucas pessoas sabem, viu, galera? Então, vamos lá, vamos às explicações antes de entrar em fatos polêmicos, assim como a gente gosta. O sistema penitenciário tem por finalidade o cumprimento da pena, com o objetivo da ressocialização dos indivíduos. Em termos leigos, é o local onde vários indivíduos dividem o mesmo metro quadrado por terem cometido diversos crimes diferentes, uns mais graves e outros mais leves. Porém, todos juntos, e ali ficam até que se cumpra sua pena, que é o tempo determinado pelo júri, onde esses julgam qual é o tempo justo para que se pague pelo seu crime, e assim possa voltar para as ruas sem colocar em risco a vida de nenhum cidadão. Ou seja, para que o indivíduo preso se torne uma pessoa sociável novamente. Portanto, o que ocorre efetivamente com os presos brasileiros é o inverso. A prisão deixou de ser uma medida de ressocialização para ser um ambiente de torturas, tratamentos desumanos e desprezando os direitos básicos do indivíduo, pois existe uma insuficiência de recursos e investimentos no sistema carcerário, o que não contribui para a ressocialização dos presos, pois dentro das penitenciárias eles ficam revoltados com a vida que levam e quando retornam à vida social cometem crimes novamente. Ou seja, o que foi planejado para melhorar a conduta dos indivíduos que foram contra a ética e a moral da sociedade, na verdade, só agrava o mau comportamento, gerando revolta, e quando esses cumprem a pena e saem das penitenciárias, trazem consigo um sentimento de vingança e cometem os mesmos crimes novamente, ou ainda piores do que aqueles que os levaram a serem presos. Entretanto, nosso foco não está nessa área do sistema prisional, como acontece, como as pessoas são presas, julgamento e por aí vai. O nosso foco vai ser sobre os 5 fatos do sistema prisional brasileiro, porque falar de polêmica é com a gente mesmo. E vamos lá! Em quinto lugar está a superlotação. Em junho de 2016, última atualização do Levantamento Nacional de Informação Penitenciária, existiam 726.712 pessoas presas no Brasil, o que representa uma taxa de ocupação de 197% em presídios e carceragens do país. Segundo o levantamento, há um déficit total de 358.663 vagas nas unidades prisionais. Ou seja, em uma cela que comportam 10 presidiários, são colocados 20 indivíduos, 10 presos a mais do que é suportado o local. É muita coisa, é muita gente. Se imagine assim, um monte de salgadinho tudo apertadinho ali, tudo juntinho. É mais ou menos isso. Em quarto lugar, os presos sem julgamento. Outro grande problema do sistema brasileiro é a demora para o julgamento final. Cerca de 40% do total de encarcerados, o que corresponde a aproximadamente 292.450 pessoas na época de 2016, quando foram feitas as pesquisas, ainda não eram condenadas quando foram destinadas às penitenciárias. Para piorar, 115 mil presos provisórios já aguardavam julgamento há mais de 90 dias. Este também não é um problema apenas do Brasil, né? Finalmente. Segundo o World Prison Rights, o Brasil é o 84º com maior porcentagem de presos provisórios. Em primeiro lugar está a Líbia, 90%, seguido do Paraguai, 77,9%. Para esclarecer, o cidadão não é preso somente depois de sair a sentença a ser cumprida. Não, e sim a partir do momento em que é capturado pelas autoridades. E então o processo de julgamento começa. E assim que
sua sentença decidida, ele inicia a quitação de sua dívida pelo crime que cometeu. Normalmente, o júri não leva em consideração o tempo em que o julgado já está detido. Isso depende da atuação do advogado de defesa, que pode ajudar realmente o cliente ou só fingir fazer o seu papel. Em terceiro lugar, temos a falta de oportunidades. Os presos, em sua maioria, possuem um baixo nível de escolaridade, onde 51% desses não completaram o fundamental e outros 15% não terminaram o ensino médio. As prisões brasileiras, no entanto, oferecem poucas opções para que os presos se reabilitem, pois apenas 1 a cada 10 encarcerados participam de atividades educacionais. Seria necessário multiplicar a quantidade de salas de aula em 16 para atender a população prisional. É neste espaço que se observa o quanto os presos são deixados de lado pelo governo. Não existe realmente uma ressocialização dos encarcerados. São tratados como nada. Não existe reabilitação. Não serão mais confiáveis para a sociedade. E ainda terão grandes dificuldades, maiores dos que as que já existem, para conseguir um emprego. Em segundo lugar, temos as mortes em presídios. Segundo o levantamento feito pela Conectas com os dados do Datsus, os presos brasileiros têm 3 vezes mais chances de morrer do que uma pessoa livre. Existem pesquisas que apontam também que a saúde dos presos brasileiros é muito precária, onde os detentos têm 30 vezes mais chances de contrair tuberculose e quase 10 vezes mais chances de serem infectados pelo vírus HIV. Isso é totalmente absurdo, pois não existe um zelo pela saúde de um detido. Se esse ficar doente, melhor para o governo. Assim terão um a menos para manter dentro do presídio. E galera, isso é muito grave. É uma vida humana. Cara, você é louco? Deixar alguém morrer lá? Não, é um ser humano. Ok, cometeu crime. Isso é feio. Isso não pode mesmo. Mas não é por isso que se paga uma vida com outra vida. Não vai trazer outra vida de volta, ou o que ele cometeu de errado não vai resolver. Aprende. Sim, a cadeia é para isso, para que nós aprendamos, vejamos o mundo de uma outra forma. Só que para nem todos funcionam, né? E dependendo de como vocês são tratados, isso faz com que a pessoa fique até mais violenta, como já foi citado no nosso próprio trabalho. E vamos lá, vamos para o primeiríssimo lugar. Uhul, primeiro lugar, o primeiro lugar, vamos lá. Voltando. Vamos abordar os desrespeitos aos direitos das mulheres. Em fevereiro de 2018, o STF, o famoso Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar a todas as gestantes e mães de crianças sob sua guarda. Em seu voto, o relator Ricardo Lewandowski argumentou que o Estado brasileiro não é capaz de garantir a estrutura mínima de cuidado pré-natal e maternidade às presidiárias. E mesmo com a decisão do STF, gestantes e mães seguiram presas. Essa situação é desrespeitosa. A criança no ventre materno, que não tem nada a ver com os crimes cometidos pela mãe, tem por destino nascer em uma cela, cheia de mulheres, sem higiene ou cuidados necessários para um parto, propícia a pegar doenças e conviver em um ambiente nada agradável ou recomendado a crianças tão pequenas. Para deixar explícito o absurdo, em dados de 2016, cerca de 563 gestantes estavam presas no Brasil e 1.111 crianças viviam em presídios brasileiros. Isso é um absurdo! Cadê a educação? Cadê a justiça sendo feita aí? Do que a criança tem culpa? A criança não tem culpa de nada? Vai e nasce numa prisão? Como é que vai ser cuidado direito desse jeito? Tá sob custódia da mãe? Tem que ficar presa em casa? Como que pode? Ai, mas ela é perigosa e pode fazer coisas muito más. Fugir? Deixa o guarda lá do lado dela. Não deixa sair pra nada. Porque é totalmente injusto com a criança. Que nasce e fala, oi mundo, tudo bem? Eu tô na cadeia. Que legal, nasci na cadeia. Gente, isso não é legal.
Isso é uma história triste. Pode causar traumas na criança futuramente. Isso é muito sério. Deveria ser revisado pelas autoridades. Bom, só que normalmente os presos são pouco vistos até pela própria sociedade. Quem hoje em dia olha para os presos? Quem hoje em dia procura falar com algum presidiário ou um ex-presidiário e perguntar: cara, você quer ajuda? Você está precisando de um emprego? Ninguém estende a mão para eles. Por quê? São mal vistos pela sociedade. Para a sociedade, quando você comete um crime, para se livrar do seu passado, para mostrar que você mudou, você precisa ralar. Senão, ninguém vai acreditar em você. Então, foi isso, galerinha. Esse foi o nosso tema polêmico, né? Que hoje em dia, às vezes, é um pouco mais escondido pela sociedade, ninguém toca muito no assunto, porém, trazer para vocês, né, essa questão de má administração, injustiça, né, que onde nós podemos rever um pouquinho do papel da advocacia nele também, são coisas muito interessantes. Falar também sobre a medicina, né, o cuidado que nós temos que ter em presídios, com os nascimentos. Então, eu acho que isso tudo super tem a ver com projetos de vida, né? E aí a gente já pode ter uma visão do que a gente pode estar lidando mais futuramente. Então, para desfecho do nosso trabalho, lhes deixo uma reflexão. E um tema para pesquisa também, né? Aqui a gente traz cultura e polêmica e vocês devolvem cultura e polêmica para nós, porque assim, aqui é desse jeito. Vamos lá. Como os presidiários brasileiros estão nesse tempo de quarentena? Bom, eles estão presos, né? Eles estão de quarentena há um bom tempo já. Mas vocês vão entender conforme eu vou fazendo as perguntas. Será que eles não se infectaram com essa doença? Porque, vamos observar, tem os policiais, eles trocam de turno, né? Ninguém aguenta ficar lá 24 horas por dia, todos os dias acordado vendo os presos, né? Ninguém tem descanso, que tem que estar alerta ali a todo momento. Será que os guardas que tomam conta dos presidiários, não levam essas doenças para dentro dos presídios? Será que eles não podem ser contaminados? E se alguém contrair, se algum preso contrair essa doença, será que eles vão cuidar mesmo desse preso e não vão deixar que os outros peguem? Porque, olha, seria lucro para o governo. Ué, todo mundo pegou Covid-19 e aí morreu. Vai acabar a superlotação, não vai precisar gastar com tanto presidiário. É uma opção? É uma hipótese maluca, só uma ideia, só uma ideia. Mas, vamos lá, né? Continuando. Bom, será que se existia cura, e já estão comentando sobre, só que o Brasil tá um pouquinho lascadinho, né? Vai ficar lá em último lugar se essa cura vier. Aí é complicado, né? Se existir a cura, será que eles vão gastar dinheiro primeiro cuidando dos presidiários ou para cuidar da população que mais pode? Em poder aquisitivo. Bom, isso eu deixo com vocês. Deixo no ar, entendam como quiser. Bom, muito obrigada por ter assistido o nosso podcast. Assistindo não, né? Ouvido, assistido, que vocês viram esse desenho assim, essa imagem que a gente colocou aí. Ficou chique show, né? Então, muito obrigada por ter assistido o podcast até o fim, por dar sua atenção, se inscreva no canal, deixa seu like e esperamos muito que vocês tenham gostado. Fiquem em casa e um beijo do Colado nas Grades e a gente se vê no próximo podcast. Valeu, galera!